A KGB e a desinformação soviética. Ladislav Bittman. Parte 19. Capítulo 9. Um caso de amor com o terrorismo. Por volta do meio-dia de 27 de fevereiro de 1980, meninos e meninas jogavam futebol do lado de fora dos portões da Embaixada da República Dominicana em Bogotá. Dentro do prédio, os diplomatas estavam blindados. O dia da independência da República Dominicana. Mais tarde, depois que representantes de 5 países comunistas, incluindo a União Soviética, partiram em suas limusines, os jovens que estavam jogando futebol pegaram suas bolas e sacaram as armas automáticas. A embaixada foi rapidamente ocupada. Os terroristas sequestraram 56 diplomatas, incluindo o embaixador americano Diego C. Ascencio. A ameaça era de que eles seriam mortos caso o governo colombiano não atendesse às suas demandas, que eram a libertação de 311 guerrilheiros presos, um resgate no valor de 50 milhões de dólares e a publicação de um manifesto contra a tortura de prisioneiros políticos no país. Vestidos de moletom e capuz, os guerrilheiros se dirigiram uns aos outros por números, em vez de nomes. O líder do grupo, o comandante 1, não tinha mais que 31 anos. O grupo se chamava M19, ou o Movimento 19 de Abril, uma das 2 principais organizações terroristas que operam na Colômbia. Montado em 1974 para agir principalmente em áreas urbanas, é um grupo marxista que defende o estabelecimento de uma república socialista. O grupo ganhou notoriedade ao roubar a espada de Simón Bolívar de um museu em Bogotá, na sua primeira grande operação, em janeiro de 1974. No museu, deixaram uma nota que dizia: "Sua espada começa agora. Novos combates. Agora ela luta contra os Yankees, os opressores, aqueles que trazem dor ao nosso país. Agora ela luta contra o latifundiário, o capitalista e o oligarca." Meses depois, o embaixador Ascencio diria que a sua habilidade de falar com terroristas foi crucial para salvar sua vida. Durante seus 61 dias em cativeiro, Ascencio aprendeu muito sobre a motivação e o pensamento de seus captores. O mais velho eram máquinas inflexíveis em seus ideais. Já outros eram mais jovens, estudantes bonitos e idealistas, um tanto mais flexíveis. Finalmente havia aventureiros que, se não fossem guerrilheiros, estaria assaltando um banco ou algo do tipo. Tanto os terroristas quanto o governo colombiano se sentiram vitoriosos quando, após 2 meses de cativeiro, os reféns foram liberados. O presidente colombiano Julio César Turbay Ayala considerou o fim do sequestro um triunfo para o país. Os terroristas também se sentiram vitoriosos, mesmo com uma das suas principais reivindicações, a soltura de colegas guerrilheiros, não tendo sido cumprida. Na sua avaliação, a operação chamou a atenção do mundo para a tortura e as violações de direitos humanos cometidas pelos militares colombianos. No fim, eles aceitaram 2,5 milhões de dólares em resgate e um salvo-conduto. Um jato cubano pousou no aeroporto de Havana com os reféns e guerrilheiros
Estes últimos foram recebidos com festa por um pequeno grupo. Fidel Castro concedeu asilo político aos guerrilheiros. Os reféns voltaram para casa e o drama colombiano se tornou outra nota de rodapé, esquecida na história do terrorismo. A invasão da Embaixada Dominicana tinha todos os ingredientes típicos de um ato terrorista moderno. Heróis mascarados que se referiam uns aos outros através de codinomes numerados e mostravam total disposição para matar, apesar de mostrar cavalheirismo pelas mulheres. Reportagens focadas em imagens e fatos superficiais, e não na substância do terrorismo. E alguns indícios confusos que ligavam os terroristas a algum estado comunista. O Webster New World Dictionary of the American Language define terrorismo como o uso do terror e da violência para intimidar, subjugar, etc., especialmente como arma política. A ação terrorista geralmente visa divulgar e dramatizar certas causas ou inflamar diferenças sociais dentro de uma sociedade. As formas clássicas do terrorismo moderno incluem sequestros de aviões, atentados à bomba, sequestros políticos e assassinatos, etc. Mas não é apenas o frio impulso assassino e violento que caracteriza o terrorismo. Para gerar tal medo e paralisar as defesas do oponente, os terroristas exploram habilmente a mídia de massa e recorrem à violência como efeito político simbólico. Em muitas ocasiões, terroristas emitem longos comunicados cheios de slogans revolucionários e ameaçam matar seus reféns caso seus pronunciamentos não sejam divulgados. As redes de televisão são forçadas a transmitir vídeos de terroristas interrogando seus reféns ou lendo longas declarações políticas. Assim, a publicidade e o reconhecimento público da causa a qual servem é um objetivo primário. Para a imprensa americana, a operação terrorista em Bogotá foi uma matéria-prima de primeira página. Cerca de 50 repórteres, incluindo grandes equipes de rede de televisão, invadiram a capital colombiana, morando em barracas coloridas no gramado reservado para a imprensa nas cercanias da Embaixada Dominicana. Stephen Kinzer, do Boston Globe, observou: os jornalistas americanos, com suas roupas coloridas e hábitos despreocupados, tornaram-se um item de grande curiosidade entre os colegas colombianos e, aparentemente, entre o público em geral. Vocês, americanos, são as estrelas daqui, disse um repórter local, tentando explicar o intenso interesse. Nunca vimos uma invasão como essa. Não há muitos dados concretos sobre o assunto em anos anteriores a 1968, mas, daquele ano até 1979, 3.336 episódios de terrorismo provocaram 2.689 mortes, 5.955 feridos. Ver a tabela a seguir. Mortes ocasionadas pelo terrorismo internacional de acordo com o USA News e o World Report, 16 de junho de 1980. 1968, 34. 69, 29. 70, 110. 71, 36. 72, 145, 73, 124, 74, 315, 75, 240, 76, 402, 77, 235, 78, 432 e 1979, 587.
Diplomatas e funcionários do governo americano foram vítimas de 208 ataques com armas de fogo. 14 desses, incluindo 5 embaixadores, foram assassinados. 38 foram sequestrados. 32 foram gravemente feridos. 40% de todos os ataques terroristas do mundo realizados em 1980 foram direcionados a americanos. Mais de 50% de todos os atos terroristas nos últimos 10 anos foram cometidos na América Latina e na Europa Ocidental. A América Central, região estrategicamente vital, tem sido alvo principal de terroristas latinos-americanos, com relações com Cuba. Depois de uma longa e sangrenta guerra que custou mais de 30 mil vidas, os guerrilheiros marxistas sandinistas tomaram o controle da Nicarágua em julho de 1979 e milhares de conselheiros cubanos trataram de trazer o novo regime para perto da órbita soviética. Desde a sua vitória, os sandinistas espalharam o vírus revolucionário para seus vizinhos El Salvador e Guatemala. Países industrializados modernos, com uma classe média grande e abastada, imprensa livre e grandes comunidades estudantis são particularmente vulneráveis. O terrorismo nesses países é uma resposta extremista à burocratização e alienação inerentes às sociedades altamente industrializadas. Grupos terroristas na Europa Ocidental, tais como a Brigada Vermelha e a facção do Exército Vermelho na Alemanha Ocidental, são anticapitalistas, anti-imperialistas e antidemocráticos, e a maioria deles concorda com as doutrinas marxistas, leninistas ou maoístas. Outros, como o Exército Republicano Irlandês, lutam por causas estritamente nacionalistas, embora o marxismo seja a filosofia política predominante entre grupos terroristas. Não é a União Soviética que inspira seu zelo revolucionário. Eles acreditam que seus programas prevalecerão apenas por meio de lutas armadas. Na visão desses grupos, a revolução da União Soviética, em Cuba ou na China, não foram lideradas pelo proletariado. Foi a conquista de revolucionários profissionais. Eles rejeitam a discussão, persuasão e a reforma. Grupos terroristas são o resultado da revolta de uma geração de homens e mulheres que afirmam que a violência é o único instrumento verdadeiro de rebelião e conquista. O caso de Monica Ert, morta na Bolívia em 1972, exemplifica não só o típico zelo violento dos terroristas, mas também uma grande dose de ingenuidade política. Filha de um proeminente cinegrafista alemão que chegou à Bolívia em 1953 e decidiu ficar, Ertel viveu uma vida de relativo luxo como membro da alta sociedade europeia. Depois de um casamento mal sucedido aos 32 anos, Ertel partiu para a Alemanha Ocidental em 1969 e viveu por algum tempo em uma comunidade de estudantes radicais, politicamente desiludidos. Longas discussões sobre consciências de classe, estratégia e táticas revolucionárias e a filosofia de Che Guevara mudaram a vida de Ertel, que entrou em contato com um representante do submundo revolucionário boliviano, conquistando sua confiança. Ertel retornou à Bolívia e tornou-se uma mulher com 2 rostos. Durante o dia era uma empresária de sucesso que vendia certificados da ISO. À noite, plantava bombas. Contrabandeou armas de países vizinhos para a Bolívia. Participou de assaltos a bancos e ajudou a esconder um instrutor de guerrilha em Cuba. Ertel fugiu da Bolívia em 1970 e visitou vários países comunistas, entre eles a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia e Cuba. Na parada final de sua viagem à Europa, ela conheceu o terrorista milionário italiano Feltrinelli, que tinha relações estreitas com a Europa Oriental. Com a ajuda de amigos bolivianos,
alemães ocidentais e italianos, Mônica Hertel preparou um plano para matar Roberto Quintanilha, o cônsul boliviano em Hamburgo. Quintanilha era o ex-chefe de serviço secreto boliviano e supostamente fora a figura-chave na morte de Che Guevara. Depois de assassinar Quintanilha em seu escritório, em 1º de abril de 1971, Hertel sem querer deixou para trás uma peruca loura. A polícia de Hamburgo tentou desesperadamente localizá-la, mas ela já havia desaparecido. Ao chegar à Bolívia, em março de 1972, ela tinha apenas mais 3 meses de vida. A polícia a surpreendeu certa noite num apartamento nos arredores de Los Angeles de La Paz e a matou. As aventuras de Mônica Hertel renderam à imprensa da Alemanha Ocidental histórias dramáticas, mas nada fizeram para mudar o sistema político boliviano ou o sofrimento dos pobres. De fato, o regime se tornou ainda mais opressivo e implacável. Em uma entrevista excepcionalmente franca, conduzida dentro de uma prisão da Alemanha Ocidental, em 1978, Horst Mahler, um dos líderes originais do Baader Meinhof, na Alemanha, admitiu a tolice e a ineficácia da ação terrorista. Ele afirmou que as classes trabalhadoras eram indiferentes a todos os esforços para organizá-las contra o sistema. Então, nós voltamos para o terceiro mundo, como nossos aliados contra o nosso próprio país. Mas não houve resposta. E finalmente nós voltamos contra nós mesmos e todos ao nosso redor, gerando violência e autodestruição. Nas palavras do semanário alemão Die Zeit, os terroristas são idealistas e idealistas podem se tornar pessoas terríveis. Uma característica marcante dos grupos terroristas é o seu elitismo arrogante. Eles afirmam falar em nome de milhões e, ao mesmo tempo, mostram total desprezo pela lei, pela vida humana e pela luta cotidiana das pessoas. Houve pouca inovação nas táticas e alvos terroristas. Seus alvos principais são geralmente civis e estruturas não militares, e suas estratégias são atos de violência severa complementadas com cruzadas psicológicas. A única mudança significativa foi o nível e a gravidade de sua violência. Os terroristas dos anos 80 são mais inclinados a matar e aceitar a morte de que seus antecessores. Os terroristas da década anterior eram pouco inclinados a usar armas mais sofisticadas. Se um dia um grupo terrorista puser as mãos em tecnologias modernas, como a bomba atômica, esse será um dia apocalíptico, com consequências catastróficas para o mundo inteiro. Terrorismo esquerdista e a KGB. A União Soviética caracteriza o terrorismo internacional como uma conspiração imperialista ou chinesa, negando categoricamente qualquer envolvimento na prática. Um artigo publicado no Novel Vremya em fevereiro de 1981 captura da maneira mais ou menos fidedigna a visão oficial da União Soviética sobre o assunto. Primeiro, existe o terrorismo de direita, essencialmente fascista, um pseudópode do sistema imperialista como tal. O segundo é o terrorismo de esquerda. Este último impede o desenvolvimento da libertação nacional e do movimento revolucionário. Como o terrorismo de direita,
Os esquerdistas estão nas mãos dos reacionários imperialistas. O terrorismo esquerdista naturalmente repele as pessoas por sua crueldade e futilidade, desvia e afasta as massas da luta genuína por seus direitos. Desnecessário dizer que a União Soviética não tem e não pode ter nada a ver com as Brigadas Vermelhas. As nações desses pseudos revolucionários contrariam as ideias comunistas e a luta prática por um futuro melhor para a humanidade. Não é segredo de ninguém que as Brigadas Vermelhas e os grupos similares na Itália, Turquia ou Espanha sejam financiados ou inspirados pelos maoístas. Salvo poucas exceções, a imprensa ocidental está inclinada a acreditar na interpretação soviética. O New York Times publicou em maio de 1978 que, exceto o fato de que alguns fundadores da Brigada Vermelha visitaram a Tchecoslováquia no início dos anos 70, não há evidência, dizem especialistas ocidentais, de uma conexão entre ela e o bloco soviético. Não há conexões entre a Brigada Vermelha e os grupos alemães latino-americanos, palestinos ou irlandeses. Ainda em setembro de 1981, o Boston Globe, em uma série de 4 matérias sobre o terrorismo, sustentavam que, apesar de algumas evidências de conexões internacionais com o submundo do terrorismo, nenhuma pesquisa indica que a onda de terror a abalar a Europa seja uma operação condenada para desestabilizar o Ocidente. Jornalistas ocidentais argumentam que os soviéticos sempre rejeitaram a prática do assassinato, não como base no fato do ato de matar ser imoral, mas no sentido que os marxistas não veem a política em termos de indivíduos. Eles argumentam que os comunistas consideram líderes individuais como exponentes das tendências sociais, as quais continuam independentemente da remoção de um líder. A propaganda oficial soviética não fornece pistas apropriadas para examinar o envolvimento soviético no terrorismo internacional. Embora a imprensa soviética propague a visão marxista-leninista de que o terrorismo é anarquista, inutilmente destrutivo e contraproducente, a KGB a considera uma doença contagiosa e debilitante, que enfraquece o corpo dos oponentes soviéticos e ajuda a alcançar o objetivo de longo prazo de desintegrar o Ocidente. Ao considerar o fenômeno do terrorismo internacional e suas conexões com o leste europeu, muitos analistas ocidentais separam erroneamente o terrorismo de outras formas de OAS soviéticas. O envolvimento da KGB é coberto por várias camadas protetoras de rígidas regras de segurança e pela chamada ajuda proletária internacional. Mesmo os membros de organização terroristas não sabem ao certo qual papel desempenham nos planos soviéticos. Organizações terroristas não conseguiriam sobreviver por muito tempo sem o apoio externo. A União Soviética, a República Democrática Alemã, a Tchecoslováquia, a Bulgária e Cuba prestam vários tipos de assistências a terroristas, incluindo armas, munições, explosivos, treinamento militar, financiamento e refúgios, onde podem planejar suas operações sem serem perturbados e onde podem se comunicar com segurança com os outros grupos terroristas. O Winter Underground, nos Estados Unidos, manteve contato com a inteligência comunista durante anos, particularmente a cubana, e na Alemanha Oriental e da Coreia do Norte, que proveram apoio ao grupo com dinheiro, equipamento e esconderijos. Larry Gratwohl, ex-membro do grupo, explicou que os membros se localizavam entre si usando um codinome especial para telefonar para a embaixada cubana no México ou no Canadá.
Um agente da inteligência cubana, DGI, lotado na embaixada cubana, localizaria e reuniria então todos os membros. A FAUNI de Porto Rico, um grupo marxista-leninistas mais ou menos abertamente apoiado por Cuba há anos, é outro exemplo de apoio do bloco soviético para grupos terroristas de esquerda que operam em território norte-americano. No comunicado número 6, emitido em 27 de outubro de 1975, a FAUNI agradeceu o apoio. Agradecemos especialmente o apoio moral dado à nossa organização pelo povo e pelo governo de Cuba, em um discurso do primeiro-ministro Fidel Castro em agosto de 1975. Nesse discurso, ele disse que o governo cubano faria todo o possível para apoiar a FAUNI. Não há provas de que a KGB ou a DGI dirigem operações de grupos terroristas como a FAUNI ou as Brigadas Vermelhas. De fato, os soviéticos se recusam deliberadamente a selecionar alvos terroristas ou dirigir operações individuais. O motivo é óbvio. Mesmo uma organização clandestina muito disciplinada não pode evitar falhas ocasionais. A política pública no envolvimento da KGB em um grande ato terrorista prejudicaria seriamente a política externa soviética e, eventualmente, paralisaria outras importantes operações. Mas a KGB e suas agências satélites oferecem à organização terroristas selecionadas treinamento especializado, por exemplo, no manuseio de armas e explosivos. A Organização para a Libertação da Palestina enviou abertamente seus membros à União Soviética para treinamento. Adnan Jabel, um terrorista palestino capturado pelos israelenses, afirmou em 1980 que havia pedido treinamento especial em táticas, armas e explosivos na União Soviética. Tchecoslováquia, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte forneceram treinamento semelhante a outras organizações terroristas. Muitos grupos terroristas se armam com equipamento fabricado na União Soviética, Tchecoslováquia ou Alemanha Oriental. Algumas remessas de armas da Europa Oriental, destinadas a terroristas ocidentais, foram descobertas em deslizes das organizações. Em 1971, por exemplo, a polícia holandesa em Amsterdã confiscou um grande volume de armas da Tchecoslováquia, programadas para o Ira. Remessas posteriores, feitas de forma mais discreta por meio de vários intermediários, passaram a dificultar o rastreamento por parte da polícia dos países ocidentais. Armas foram fornecidas direta e abertamente à Organização para a Libertação da Palestina. A rede secreta, por sua vez, as distribuiu a outros grupos, como as Brigadas Vermelhas. A polícia da Europa Ocidental já interceptou algumas dessas remessas secretas. Em janeiro de 83, por exemplo, a polícia austríaca prendeu um cidadão tchecoslovaco chamado Peter Bardon. Uma investigação cuidadosa em seu carro revelou 300 pistolas ilegais e 7 rifles semiautomáticos de design soviético, Draganov, equipados com miras noturnas. Em março de 1982, o subsecretário de Estado, Thomas Enders, revelou que Cuba estava enviando armas e dinheiros para os guerrilheiros do M-19 por meio de contrabandistas de drogas. O líder do grupo, o narcotraficante colombiano Jaime Guillot Lara, visitou Cuba 2 vezes em 1981 e, em sua segunda viagem, recebeu $700 mil do governo cubano para comprar armas que seriam entregues ao M-19. Em troca de seu serviço, os cubanos forneceram refúgios aos navios de Guillot, carregados de maconha, enquanto esperavam que os barcos de transporte transportassem a carga para a Flórida e as Bahamas.
A Organização para a Libertação da Palestina. Os terroristas palestinos se dividem em mais de 40 organizações diferentes, mas o grupo terrorista mais poderoso é, sem dúvida, a Organização para a Libertação da Palestina, OLP. É uma organização que abrange vários grupos, incluindo o Al-Fatah, liderado por Yasser Arafat, que é também o próprio líder da OLP. Sediada na Tunísia, a OLP é algo como o governo de 3,5 milhões de palestinos espalhados pelo mundo. A OLP se tornou o principal símbolo do terrorismo internacional após o massacre dos atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de 1972, em Munique, e das crianças em Maalot, Israel, em 1974. No final da década de 70, a OLP expandiu substancialmente seus contatos internacionais e os usou como armas políticas, em maior medida do que os terroristas tradicionais. O ex-chanceler da Alemanha Ocidental, Willy Brandt, e o chanceler austríaco, Bruno Kreisky, reuniram-se com Yasser Arafat em Viena. Naquela mesma época, o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-François Poncet, recebeu Farouk Kaddourny, chefe do departamento político da OLP, em missão oficial. Em 1980, a OLP mantinha representantes em mais de 50 países em todo o mundo, com ótimos resultados. Vários países ocidentais já propendiam a aceitar a OLP como representante oficial do Estado palestino. O ministro das Relações Exteriores inglês, Lord Carrington, por exemplo, declarou em março de 80 que a OLP talvez não fosse uma organização terrorista, dando a entender que a própria Inglaterra tendia a reconhecer oficialmente a OLP. Embora a organização tenha interrompido a condução de ações terroristas contra alvos não-judeus, sua cruenta luta contra Israel segue firme. A OLP é financiada principalmente por ricos países petroleiros árabes, como a Arábia Saudita, o Iraque, o Kuwait e o Catar. Mas também arrecada dinheiro vindo de milhares de palestinos que pagam à organização entre 3% a 6% dos seus rendimentos brutos. Além disso, muitos países árabes também fornecem assistência operacional. Os terroristas do OLP têm acesso a escritórios, embaixadas e consulados árabes, que os ajudam a garantir que troquem rapidamente de passaporte ou viajem sob proteção diplomática. As embaixadas da Líbia, Argélia, Iraque e Iêmen do Sul são particularmente úteis nesse aspecto. Um grupo de judeus soviéticos que viajava para Israel em setembro de 1973 foi sequestrado por guerrilheiros do OLP a bordo de um trem de Praga, com destino a Viena, na Áustria. Pouco depois que o trem deixou o território da Tchecoslováquia, os soldados da OLP renderam 3 judeus e um oficial do exército austríaco, ameaçando-o matá-los a menos que a Áustria desmontasse um acampamento de abrigo para judeus soviéticos com destino a Israel. Sob pressão, o governo austríaco concordou. Esse caso ilustra a complicada relação entre a OLP e os países do bloco soviético, que apoiam a causa palestina, mas permitem que muitos judeus soviéticos se mudem para Israel. Por outro lado, o bloco soviético não apenas dá declarações de apoio, mas também fornece treinamento, armas, munições e explosivos para operações como a que acabamos de mencionar. Dentre as numerosas organizações terroristas que operam na Europa Ocidental, Oriente Médio e na América Latina, a OLP fornece a evidência mais convincente do envolvimento do bloco soviético. Yasser Arafat
visitou a União Soviética pela primeira vez em 1968. E em 77, a OLP abriu um escritório em Moscou. Contudo, a Rússia só passou a oferecer apoio diplomático aberto à OLP e a considerá-la como movimento de libertação nacional somente depois que ela passou a se fiar mais em práticas políticas que terroristas. Apesar das negativas soviéticas, membros da OLP viajam para a União Soviética desde o início dos anos 70, a fim de receber treinamento militar no uso de armas de pequeno calibre, explosivos, táticas militares e filosofia política. Em entrevista à PBS, Public Broadcasting Service, em 1º de setembro de 79, Zed Labib Terzi, um observador das Nações Unidas para a OLP, admitiu abertamente que jovens palestinos recebem treinamento em escolas militares na União Soviética e em outros países socialistas, e que a organização recebe armas, munições e explosivos russos. O brigadeiro Mohamed Ibrahim Al-Shayer, diretor do escritório da OLP em Moscou, declarou em fevereiro de 1981 que a organização está feliz com a ajuda soviética. Centenas de oficiais palestinos hoje qualificados para comandar grandes contingentes como brigadas se formaram em academias soviéticas. Al-Shayer também afirmou que cerca de 2.000 palestinos estavam estudando em escolas soviéticas e que as escolas reservavam 300 bolsas de estudos por ano para a OLP. Evidências coletadas pelo governo israelense confirmam as declarações. Por exemplo, Adnan Jabel, comandante do esquadrão terrorista palestino, que matou 6 judeus em Israel em maio de 1980, anunciou numa conferência de imprensa em Hebron, ao sul de Jerusalém, em 30 de outubro de 1980, que ele recebera 6 meses de treinamento intensivo na União Soviética em 74. Documentos da OLP capturados por Israel durante a invasão do Líbano, no verão de 82, e depois disponibilizados à imprensa, nada fizeram além de confirmar o que as evidências já mostravam. Através de uma rede de simpatizantes pró-soviéticos e agentes recrutados pela OLP, a KGB mantém uma linha indireta de comunicação com outras organizações terroristas, como a facção do Exército Vermelho da Alemanha Ocidental, a Brigada Vermelha e o ETA do País Basco. Esses grupos, em várias ocasiões, enviaram membros para campos de treinamento da OLP na Síria e no Líbano. Parte das evidências descobertas pelos israelenses no Líbano foi a correspondência com El Salvador, Haiti e Turquia, em relação aos guerrilheiros a serem treinados pela OLP. Os documentos também confirmaram ligações da OLP com 33 organizações terroristas diferentes. 10 na Europa Ocidental, 7 na América do Sul, 3 no Extremo Oriente, 5 do subcontinente indiano e 8 do Oriente Médio. O ETA. A região basca, uma das áreas mais ricas da Espanha, encontra-se há décadas estraçalhadas pela instabilidade política e pela violência. Com apenas 6% da população da Espanha, a região gera 2% dos impostos do país e 7,4% do produto interno bruto. Em 2,7 milhões de bascos são devotos católicos que nutrem o individualismo e perpetuam uma língua única. Porém, desde sempre, o povo desse canto da Espanha quis construir um Estado independente
composto das 4 províncias do norte da Espanha e da região basca do sul da França. O movimento separatista basco é altamente pulverizado. Compõe-se de cerca de 20 organizações, sendo o ETA, Euskadi Ta Askastasna, ou Pátria Basca e Liberdade, o mais violento. Trata-se de uma organização marxista-leninista, cujo objetivo é criar uma nação independente e socialista. O ETA foi fundado na década de 1950, quando um grupo de estudo universitário para examinar os efeitos do domínio espanhol sobre a região. Mas depois se tornou uma organização radical que assassinou sua primeira vítima em 1968. Entre 68 e 81, mais de 350 pessoas foram mortas pelo grupo, principalmente policiais, oficiais do exército e figuras políticas, como o almirante Luís Carrero Branco, sucessor de Francisco Franco. As táticas do ETA trouxeram uma retaliação sangrenta e repressiva das autoridades espanholas. Mas o efeito líquido de tal ação só aumentou o ressentimento popular e as demandas por um Estado independente. A organização se mantém principalmente através de assaltos a bancos e os chamados impostos revolucionários, cobrados de empresários e industriais da região. Em maio de 79, o ETA passou a cobrar esses mesmos impostos a médicos, advogados, arquitetos e outros profissionais. Os que se recusam a pagar, como o Conde de Arresti, importante figura do mundo dos negócios bascos, geralmente são assassinados. O ETA mantém contato próximo com os serviços de inteligência no bloco soviético. Entre 77, quando União Soviética e Espanha normalizaram suas relações diplomáticas, até 80, 8 diplomatas e empresários soviéticos, incluindo Oleg Suranov, gerente da companhia aérea soviética Aeroflot, foram expulsos da Espanha por causa de suas atividades de espionagem e de suas conexões com movimentos separatistas. Brigadas Vermelhas. Há, sem dúvida, uma relação direta entre os sucessos das Brigadas Vermelhas e o clima político e econômico da Itália nas 2 últimas décadas. Os terroristas são apenas sintomas de longa crise que se arrasta na sociedade italiana. Com efeito, a rebelião estudantil dos anos 1960 refletiu o crescente radicalismo da juventude do país e a confiança tanto dos democratas cristãos como do Partido Comunista. Os jovens achavam que a Itália era um país fascista e concluíram que as massas logo se revoltariam e esmagariam o sistema. A organização das Brigadas Vermelhas foi fundada em 69 por Renato Curcio, outrora um católico praticante, estudante de Sociologia na Universidade de Trento. A Escola de Sociologia del Trento, formada por um grupo docente predominante marxista e por cerca de 5.000 estudantes, era o principal centro de recrutamento deles radicais e terroristas ultraesquerdistas na Itália. Centenas de doutores em sociologia
e que deixavam o mundo acadêmico sem nenhuma perspectiva do trabalho, contribuíram em maneira significativa para o crescimento do radicalismo entre os estudantes em Trento, com suas demonstrações de simpatia pelo terrorismo. Entre 69 e 74, as Brigadas Vermelhas realizaram operações principalmente contra neofascistas e empresários. Em 72, o diretor de uma fábrica de Milão. Em 74, o diretor do pessoal da Fiat em Turim foram libertados ilesos depois de campanhas de propagandas maciças. Mais tarde, as Brigadas Vermelhas passaram a ter como alvo membros do Partido da Democracia Cristã, que àquela altura governava o país, e do Partido Comunista Italiano. O ex-primeiro-ministro Aldo Moro foi sequestrado em março de 78 e assassinado 50 dias depois, ao fim de uma operação que deu fama mundial à organização. As Brigadas Vermelhas se organizam em pequenitas unidades, dificultando a infiltração da polícia. Seu núcleo duro inclui 400 a 500 revolucionários em tempo integral, números de 1981, que recebem um salário mensal equivalente a $400, o salário mínimo de um trabalhador médio na Itália. Há também vários milhares de cooperadores, geralmente membros respeitados da sociedade, que dirigem carros caros e ocupam posições importantes no governo, nos negócios, no meio acadêmico, nos partidos políticos e até mesmo na polícia. Eles servem como informantes e fornecem esconderijos, transporte e comunicação, mas não lo sabem nada sobre a natureza de operações específicas. Quase todos os membros ativos das Brigadas Vermelhas são produtos de famílias de classe média e média alta. Durante seus primeiros anos, as Brigadas Vermelhas se limitaram à distribuição de los panfletos revolucionários de la natureza marxista-leninista e realizaram alguns assaltos a bancos e ataques aleatórios. Outras atividades incluíam um pequenito número de sequestro para fins de publicidade, mas nestes, as brigadas mantinham suas vítimas apenas por curtos períodos e depois las liberava. A primeira grande onda de terrorismo começou em 76, depois que a maioria da velha guarda foi presa ou morta. O período mais sangrento, de 76 a 80, foi dominado por uma nova geração de brigadistas que não tinham a sofisticação intelectual de seus antecessores e recorreram ao assassinato como uma rotina diária e deliberada. Um folheto distribuído em fevereiro de 1980 por os líderes das Brigadas Vermelhas afirmou que o objetivo mais recente série de assassinatos era desmantelar o poder judicial e destruir a estrutura de comando do país. Uma divisão ideológica interna levou na facção das Brigadas Vermelhas em julho de 1978 a publicar um documento de 20 páginas, imaginando o futuro
da entidade. Os dissidentes concordaram com a filosofia básica de que o sistema social da Itália poderia ser mudado apenas pela violência armada, mas discordava dos métodos usados pela liderança para conduzir a luta armada. O documento fazia uma breve história do terrorismo político na Itália e explicava que, no início dos anos 70, o movimento revolucionário em Itália era ineficaz porque não tinha liderança nem organização militar. Os membros fundadores da organização, como Renato Curcio, eram vistos como líderes eficazes que entendiam a complexidade da luta revolucionária. Mas a segunda geração de brigadistas se tornou arrogante e presunçosa. As brigadas nunca formularam uma ideologia organizada, apesar de declarações pontuais confirmarem sua devoção ao stalinismo, ao marxismo, ao maoísmo, ao trotskismo e la Che Guevara. Eles rejeitam as práticas do Partido Comunista Italiano, chamando-as de burgueses e imperialistas. Depois do final dos anos 1970, as brigadas se tornaram cada vez mais hostis ao Partido Comunista Italiano. Em 1980, após o assassinato de Guido Rossi, membro do partido e líder sindical que testemunhara contra as brigadas, o senador comunista Guido Perchioli afirmou: "Somos parte do alvo. As brigadas pensam que somos um obstáculo à revolução proletária." As autoridades italianas admitem que é extremamente difícil se infiltrar nas brigadas vermelhas, porque seus membros são altamente motivados, cuidadosamente selecionados e constantemente ameaçados de morte se violarem as rígidas regras de segurança da organização, forçando os recém-ingressos a cometer assassinato logo após se juntarem às fileiras. A organização tenta bloquear para sempre o caminho de volta à vida normal. Segundo as autoridades italianas, 1.300 terroristas e suspeitos de pertencer às Brigadas Vermelhas foram presos no ano de 1981. Por um longo período, o governo italiano não se preocupou com a ligação entre as Brigadas Vermelhas e países do bloco soviético. Porém, a morte do milionário e editor literário de esquerda, Gian Giacomo Feltrinelli, em 72, deu a primeira prova séria do envolvimento do bloco soviético na Itália. Feltrinelli, comunista de longa data, ficou intrigado com os terroristas latino-americanos e em 70 estabeleceu o grupo de ação partidária em Milão. Esta organização seguiu uma filosofia muito semelhante às das Brigadas Vermelhas. Feltrinelli fora morto em março de 72, enquanto tentava dinamitar uma linha de alta tensão numa várzea perto de Milão. Entre suas posses, a polícia italiana encontrou um passaporte falso com 22 vistos de entrada tchecoslováquios estampados em las páginas. Obviamente, ele era da casa. No início dos anos 70, Renato Curcio e outros membros de sua organização mantiveram contato direto com a STB. Como Feltrinelli, Curcio visitou a cidade de Karlovy Vary
na Tchecoslováquia, muitas vezes. Quando fuera preso em 74, a polícia italiana encontrou vários passaportes falsos com vistos de entrada da Tchecoslováquia entre seus pertencentes. Viagens frequentes para a Europa Oriental serviram a vários propósitos para os terroristas italianos. Eles aproveitaram a oportunidade para se familiarizar com as armas fabricadas na Europa Oriental e para encontrar terroristas de outros países, incluindo os bascos espanhóis e a facção do Exército Vermelho da Alemanha Ocidental. A exposição pública das viagens de Feltrinelli e Curcio à Tchecoslováquia forçou a STB mudar sua estratégia operacional e romper sua conexão com as Brigadas Vermelhas. O sequestro e assassinato do ex-primeiro-ministro Aldo Moro em 78 foi uma demonstração das capacidades operacionais das Brigadas Vermelhas. Moro ficou em cativeiro numa prisão popular por 55 dias antes de ser morto, e seu corpo, crivado por 11 tiros disparados em lado esquerdo do peito, foi deixado em um carro estacionado em rua no centro de Roma. Especialistas em armas identificaram algumas das balas como munição de uma metralhadora tcheca. Mais de 50% das armas das Brigadas Vermelhas, confiscadas pela polícia italiana durante a última década, vieram do leste europeu. Membros da organização foram capturados com 2 mísseis antiaéreos Sam-7, de fabricação soviética, em novembro de 1979. Em janeiro de 81, a polícia prendeu outro terrorista. Com ele, foram achados lançadores de granada modelo RPG-7V, mais uma arma de fabricação russa. Armas deste tipo e tamanho só podem ser transportadas na Europa Oriental com a permissão ou conhecimento oficial das autoridades comunistas. Os meios de comunicação do leste europeu não tratam as Brigadas Vermelhas favoravelmente e, em várias ocasiões, fantasiam que seja uma criação da CIA. Quando a imprensa italiana mencionou a possibilidade de a STB estar envolvida em sequestro de Aldo Moro, Praga negou categoricamente qualquer conexão e repetiu a desinformação que ela seja uma obra da CIA. O imperialismo americano está tentando usar todas as suas ferramentas, incluindo a CIA e sua cruzada anti-Tchecoslováquia, usando as chamadas Brigadas Vermelhas como armas para nos agredir. Até a Novoe Vremya chegou a usar uma falsificação anti-americana para provar a tese. De acordo com um documento datado de janeiro de 1970 e rotulado como FM30-31B, agentes do exército americano lotados no exterior teriam sido instruídos a se infiltrar em grupos ultraesquerdistas e os incitar a atos violentos. Os serviços secretos dos Estados Unidos consideram a situação atual muito conveniente para a infiltração de grupos extremistas de esquerda. Através das operações Caos, a CIA infiltrou um grande número de seus agentes nessas organizações, grupos, incluindo as notórias Brigadas Vermelhas.
Para mais informações sobre o FM 30-31B, ver o capítulo 5. A polícia italiana já granjeou evidências importantes sobre as conexões das Brigadas Vermelhas com a inteligência do leste europeu, quando eles quebraram o caso Dozier em 28 de janeiro de 1982. O brigadeiro general James L. Dozier fora resgatado da prisão do povo de Pádua, onde esteve encarcerado por 6 semanas. Ato contínuo, a polícia prendeu 375 supostos membros das Brigadas Vermelhas, incluindo Antônio Savasta, líder da comunidade que sequestrou o brigadeiro. Savasta testemunhou em 16 de março de 82 que um funcionário da embaixada da Bulgária na Itália ofereceu-lhes dinheiro, armas e ajuda após o rapto de Dozier. Não queríamos que tivesse nada a ver com o sequestro, mas estivemos tentados a aceitar o dinheiro. Falara Savasta. Um estudo da CIA sobre o terrorismo internacional lançado em 1980 previa que haveria um aumento em número de ataques e mortes nas próximas décadas. Isto se deve ao fato de los terroristas acreditarem que um número maior de vítimas seja necessário para se gerar a mesma publicidade que operações menos cruentas geravam em passado. O mesmo estudo também previa que os terroristas elaborariam planos mais sofisticados, aumentariam a tecnologia envolvida em suas operações e mudariam seus alvos. Até o fim da redação deste livro, a previsão ainda não se concretizou. Moscou não é um centro de conspiração terrorista mundial monolítica, mas os soviéticos apoiam, treinam e auxiliam terroristas, direta e indiretamente, sempre que tal serve, esta ação serve a seus propósitos. A ofensiva contra essa ameaça internacional exige dureza e determinação, mas também exige sabedoria política e a capacidade de diferenciar entre um grupo elitista de terroristas da Europa Ocidental e movimentos da massa del viés socialista, que ocasionalmente usam métodos terroristas em suas lutas pela justiça econômica e social em países em desenvolvimento. Continua no próximo capítulo.